a projetar o slide. Eu acredito que vocês já estejam vendo, né? Então, esse tema, a origem da vida, uma visão científica e uma visão espiritual sobre a origem da vida. E por que trazer esse tema, né? Primeiro, que essa pergunta, né, como que a vida se originou, foi uma inquietação minha na minha adolescência. Eu me lembro muito bem, ainda jovem, da mocidade do Jesus, eu me questionava muito como que a vida ela se organizava e como que a vida ela teria se originado dentro do nosso planeta. E uma das obras que eu li à época e que me respondeu um pouco dessas inquietações foi a Gênese, né, uma obra da nossa codificação. Eu me recordo bem que a gente, na mocidade, estudava de forma sistemática, né, a Gênese, e com várias questões que iam se aprofundando. E eu fui fazer depois, né, ciências biológicas e seguir carreira acadêmica muito pela influência da doutrina espírita, muito por esse questionamento que me surgiu lá na adolescência sobre a origem da vida, sobre quem nós somos e como que se dá o processo evolutivo, né? Então, na verdade, eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, né, na academia, na universidade, né? Hoje eu sou pesquisadora dentro das áreas das ciências biológicas, mas o conhecimento científico, ele só reforçou em mim a certeza da grandeza de Deus, né? E só tornou, né, dentro de mim uma admiração muito grande por esse Pai que é tão amoroso e que nos deu a oportunidade de estarmos aqui em vida. Então, eu vou começar discutindo um pouco dessa origem, então eu vou trazer desde a formação do nosso planeta e correlacionando com alguns escritos da codificação, passando pelo Livro dos Espíritos, mas também, principalmente, por duas obras, né, A Caminho da Luz, de Emmanuel, e também Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, tá? Então, para a gente falar sobre a origem da vida, a gente precisa falar sobre a formação do planeta Terra. Então, eu já vou iniciar com o conhecimento científico atual da formação do nosso planeta. O que que nós temos, né? Que o sistema solar, ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos, né? Ele se formou há 5 bilhões de anos atrás. O nosso planeta, o planeta Terra, em aproximadamente 4,6 bilhões de anos, ou seja, um pouquinho depois, fazendo parte desse sistema. A Terra é considerado um planeta que a gente chama de telúrico ou rochoso, juntamente com Mercúrio, né, Vênus e Marte. A Terra é o terceiro planeta do nosso sistema solar, calculado pela distância do nosso planeta em relação ao Sol. E lembrando, né, que o próprio Livro dos Espíritos, ele já fala não só dessa evolução e desse estado evolutivo do nosso planeta, que já passou por um estado, né, que a gente chama de planeta primitivo. Hoje nós estamos num estado de provas e expiações, e aí num processo de transicionar para o mundo de regeneração. E toda a transformação, né, da natureza do nosso planeta, ela foi se modulando ao longo desse processo também, que a gente chama de evolução moral. E aí eu quero chamar a atenção de como que essa vida se organizou nesse primeiro estágio, em que a Terra é o que a gente chamava de Terra primitiva, né? Então, as condições dessa Terra primitiva, há bilhões de anos atrás, era de um planeta que era muito quente, né? Uma esfera que tinha acabado de sair do Sol, né? Pela teoria hoje que a gente já tem muito bem balizada, que é a teoria do Big Bang. E por isso, né, por ser um planeta tão inóspito, né, com condições tão difíceis, não abrigava nenhum tipo de vida, né? Então, quando a gente se formou, logo após a formação do sistema solar, esse planeta não tinha condição nenhuma de abrigar vida. E o livro A Caminho da Luz,
ele fala um pouquinho sobre esses primeiros tempos do orbe terrestre, né? Como foi exatamente essa formação que a ciência já discute. Então, muito do que as ciências, né, não só a biológica, a gente vai falar principalmente sobre a constituição da vida no planeta, mas as ciências, principalmente, né, a geológica, né, a arqueologia, e elas já mostram e conseguem datar esse tempo, né, de formação do nosso planeta. E vai muito de encontro com o que o Emmanuel traz, né, numa obra lá da década de 40 do século passado, né, em 1939. Então, Emmanuel coloca o seguinte nesse capítulo, os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, né? Que força foi essa que conseguiu manter o equilíbrio dessa nebulosa que acabou de se destacar do núcleo central do sistema, ou seja, acabou de sair do Sol, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios, ou seja, que força sobre-humana era essa? Aí a gente tem, né, a resposta, Jesus, que é o governador do nosso planeta. Jesus está nessa gênese, né, na formação do nosso planeta. A extensão desse pensamento criador, junto, é claro, com seus mensageiros, nesse momento está ali, né, articulando a formação do nosso planeta. E depois esse planeta entra em condições necessárias para abrigar a vida. E o Livro dos Espíritos nos confirma, né, essa questão. Na pergunta 625, a gente tem: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Por que a gente, né, diz dessa capacidade do mestre já ter organizado, né, a saída desse planeta rochoso, né, dessa nebulosa do centro do sistema solar, que era o Sol, né? Então, os espíritos respondem: Jesus, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, o Espírito perfeito já tem, né, o Espírito Divino. Então, percebam só que Jesus, nessa condição de perfeição, então, foi capaz de ter essa força sobre-humana e de organizar lá a formação desse planeta. Ainda, no livro A Caminho da Luz, agora no capítulo A Comunidade dos Espíritos Puros, Emmanuel ainda nos relata: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, né, do sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, né? E o próprio Livro dos Espíritos nos diz que os espíritos puros, perfeitos, se reúnem na estrela do sistema solar, que é o Sol, em cujas mãos se conservavam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Aí trazendo, a ciência já relata que o nosso sistema solar é feito não só por um planeta, mas de vários planetas, né? São 9 planetas e a Terra é um desses planetas que fazem parte do sistema solar. Essa comunidade de seres angélicos continua Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço.
Então, na gênese do nosso planeta estava lá Jesus, né? E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, essa é a história, né, inicial da formação do nosso planeta. Então, esse planeta primitivo, né, de 4,6 bilhões de anos atrás, ele foi sendo organizado para receber o quê? A vida. Né? Ele precisava de condições para que a vida pudesse florescer. Então, agora a gente vai começar a discutir como que a ciência fala sobre a origem da vida do nosso planeta, e eu vou temperando com uma visão espiritual, né, por conta da própria codificação e de tantas outras obras que a gente tem dentro do espiritismo que vão confirmando o que a ciência hoje já traz, né? É muito importante que a gente entenda a doutrina espírita, né, nos seus eixos, né, formando essa tríade que a gente tanto fala, o seu aspecto filosófico, mostrando a importância, né, do quem somos, para onde vamos, o seu aspecto científico e também o seu aspecto moral ou religioso. Então, hoje a gente vai estar enfocando esses três aspectos. Até porque essa inquietação, né, da origem da vida, ela iniciou com uma pergunta filosófica, né, trazida pelos estudos da própria doutrina espírita. Então, a origem da vida. A origem da vida, pelas ciências, né, principalmente as ciências químicas e as ciências biológicas, existem várias teorias, né, mas existe duas muito aceitas. E eu vou trazer uma teoria para a gente, então, discutir. Então, essa teoria, inclusive, que é a teoria da evolução química, ela já foi até reproduzida em laboratório por alguns experimentos, mostrando que ela tem uma validade científica bem grande. Mas que teoria é essa, né? O que essa teoria traz? Ela traz que a vida se originou na Terra porque houve uma evolução, né? E uma evolução química, uma evolução de moléculas químicas. Ela foi postulada por dois cientistas que estavam, né, de forma independente, eles não se conheciam e eles acabaram, né, propondo a mesma explicação para dizer como a vida se originou na Terra. Esses cientistas eram Opari, um cientista russo, estava lá na Rússia, né, e Haldane, que era um biólogo e britânico, estava lá, né, na Inglaterra, em Londres, em 1920. Eles, de forma independente, eles propuseram a mesma teoria. Por isso que a teoria é chamada, né, a hipótese de Opari e Haldane sobre a origem da vida. E qual é a hipótese deles para explicar como a vida, né, se originou no nosso planeta? É a teoria da evolução química. Eles dizem que a vida, né, surgiu da evolução lenta de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, então, elas teriam originado os primeiros seres vivos. E esses primeiros seres vivos, eles só teriam se formado a partir de moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas, por sinal, elas só teriam se formado através de substâncias inorgânicas. Então, do simples para o complexo. Eu teria substâncias inorgânicas nessa atmosfera da Terra primitiva, e essas substâncias inorgânicas teriam se juntado para formar moléculas orgânicas. Que substâncias seriam essas, né? Ou seja, as simples. Seria o vapor d'água, o hidrogênio, a amônia e o metânio. Então, eu tenho aqui, ó, substâncias que são muito simples, tá? Aqui o vapor d'água, o hidrogênio, aqui o metano e aqui a amônia, e essas substâncias inorgânicas seria a composição da Terra primitiva. E quando a gente vai para o livro dos Espíritos, até mesmo para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Há Muitas Moradas do Nosso Pai, na casa do nosso Pai, a gente vê que há uma gradação, né, proposta de evolução dos planetas, né? A Terra já teve
uma atmosfera, até já relatada na própria Gênese, de determinadas substâncias inorgânicas que coincidem com a teoria da evolução química, né, proposta por esses dois cientistas. E aí eles colocam que, como essas substâncias simples inorgânicas estavam na atmosfera do nosso planeta e havia condições que eram muito agressivas, né, uma radiação solar muito grande, havia descargas elétricas, foram essas condições da Terra primitiva que permitiu que essas substâncias inorgânicas se juntassem. E quando elas se juntaram, formaram substâncias complexas, ou seja, substâncias orgânicas, e a partir daí a gente teria um primeiro ensaio para o surgimento do primeiro ser vivo. Aqui é um resumo dessa hipótese, né, da evolução gradual dos sistemas químicos. Então, a gente teria, num primeiro momento, essas substâncias inorgânicas, ou seja, o metano, o amônio, o vapor d'água e hidrogênio, as condições da Terra primitiva, com calor muito intenso vindo da radiação, que nesse momento era uma radiação ultravioleta muito forte, até porque a camada de ozônio ainda estava sendo formada, né? E muitas descargas elétricas vindas também de chuvas que aconteceriam, né? Então, essas descargas elétricas e essas radiação ultravioleta teria pegado essas substâncias aqui, que eram bem simples, e formado moléculas orgânicas muito simples na nossa atmosfera. Vem então as chuvas, ou seja, essas precipitações, e essas precipitações vão arrastando essas moléculas orgânicas um pouco mais complexas para os mares. Os mares eram muito quentes quando a gente descreve a Terra primitiva. Eram aproximadamente 2.000 graus. Então, esse calor vai fazendo com que essas moléculas ainda dentro dos mares, tá? Elas se juntem, formando ainda moléculas orgânicas mais complexas. E qual é a primeira molécula orgânica bem complexa a ser formada? É uma molécula de proteína, que está aqui, ó, mostrando em vermelho. Elas estão aqui dispersas, né? E aqui elas estão juntinhas. Por que elas ficaram juntinhas? Porque houve uma mudança, né, nesse ambiente, lá nesse mar primitivo. E a hipótese deles, desses dois cientistas, era que ocorreu mudança de pH, a água ficou muito ácida, até por causa da presença dessas moléculas, né, orgânicas mais simples. Então ficou ácido, elas foram obrigadas a se juntar, então a gente tem a formação dos primeiros aglomerados proteicos, que ele chama de coacervados, ou de protoplasma. Esse protoplasma aqui, então, ele vai sofrendo algumas reações químicas que eles chamam de mais complexas, e essas reações químicas, então, fazem com que essa organização aqui tenha uma característica que é primordial em todos os seres vivos, que é a capacidade de se reproduzir e de se autoduplicar. Então, aqui, nesse momento, teria surgido os primeiros seres vivos do nosso planeta. Isso em aproximadamente 3 bilhões de anos atrás, né? Então, as ciências, principalmente química e biológica, trazem essa teoria para explicar como que a vida se organizou no nosso planeta. Aí a gente tem um resumo, né, da hipótese de Opary e de Haldane, lá de 1920, né, que foi intitulada como Evolução Química. Ele diz que a vida é resultado de uma evolução a partir de compostos inorgânicos que se combinaram, originando moléculas orgânicas simples e depois moléculas orgânicas mais complexas, que a gente está chamando de coacervados, até o surgimento de estruturas com capacidade de se autoduplicar, ou seja, de se reproduzir, e também de apresentar atividades metabólicas, porque essas células primitivas precisavam se manter, se alimentar, então precisava ter o que a gente chama de metabolismo. Essa hipótese, né, de Opary e Haldane, ela foi simulada no laboratório em 1953 por dois outros cientistas chamados Miller e Urey,
E o que eles fizeram? Eles, através, né, de vidrarias, que a gente chama, eles simularam essas condições que Opari e Haldane falaram, né? Então, o que eles botaram? Eles botaram aqui os gases que teriam, teoricamente, na Terra primitiva, ou seja, aquele hidrogênio, o vapor d'água, o metano e a amônia, colocaram aqui, nessa parte, né, desse experimento, abriram essa válvula e os gases foram, então, trazidos para essa região, né, desse experimento, né, uma vidraria que a gente chama. Aqui, o que eles fizeram? Simularam as descargas elétricas, que seriam, né, os raios vindo das chuvas torrenciais que eram muito, que são descritas nessa Terra primitiva. Então, esses gases passando por esse processo, ó, de descargas elétricas e também circulando a água fria e águas quentes, simulando esse resfriamento que a gente tinha, né, de 2.000 graus e depois de gelo, todas essas condições da Terra primitiva de calor e frio foram sendo simuladas, tá? E quando você abre aqui, ó, essa válvulazinha, o que a gente tem? A gente tem exatamente uma grande quantidade de proteínas formadas, que são as moléculas orgânicas um pouco mais complexas. Se você, ao invés de descargas elétricas, simulasse, por exemplo, alta temperatura da Terra, que é aqui, ó, você abre essa válvula e capta o que é formado, porque os gases podem vir para cá ou para cá, o que você colhia aqui no final dos experimentos? O que seria o que Opari e Haldane falou lá, que seriam os coacervados. Então, a teoria da evolução química ela é muito aceita dentro das ciências por conta de ter sido uma hipótese que experimentalmente foi comprovada. Então, se a gente retorna, né, para o caminho da luz, nós temos um capítulo que fala o verbo na criação terrestre, e aí Emmanuel nos diz o seguinte: a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência, que é o que a ciência faz. A gente tenta explicar a criação e a gente criou símbolos, né? Como que a natureza surgiu no nosso planeta. E essa natureza é formada, né, por todos os seres vivos que aqui formam esse planeta de 4,6 bilhões de anos, né? Então, Emmanuel diz que a ciência do mundo, ela não viu, né, essas mãos criadoras e augustas de quem? Do nosso governador, de Cristo. Mas o seu amor, né, foi o verbo da criação do princípio, né, desse princípio formador da Terra. Daí o verbo, né, na criação terrestre. E quando serenaram os elementos desse mundo nascente, ó, quando a luz do sol beijava em silêncio essa beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, né, para a gente poder entender como que Cristo criou, né, esse planeta, nesse ato de amor como a expansão do seu próprio pensamento. Viu-se, então, descer sobre a Terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. E aí continua Emmanuel. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. E aí, curiosamente, né, toda substância que tem muita proteína tem essa característica de viscosidade. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. E com ele lançara Jesus à superfície do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens.
Existe um outro capítulo, né, no Caminho da Luz, que aí vai falar da vida organizada e fala da construção das primeiras células, né, que Emmanuel narra o seguinte: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptar às condições físicas do planeta, encenando-se as construções celulares, segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia e a sabedoria do Cristo. Então percebam o quanto que, na verdade, né, esse governador da terra, que é Jesus, esse Espírito perfeito, já estava, né, organizando há quase, né, 3 bilhões de anos atrás esse germe, né, que iniciou lá com esse protoplasma e que hoje está na natureza do nosso planeta, organizado de diferentes formas pelos seres vivos que habitam essa morada do Pai, vamos dizer assim. Dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terrestre em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos, né? E o núcleo é uma organela que a gente fala, muito importante de todos os seres vivos, porque é dentro dela que está o material genético, né? Então, todos os seres vivos têm esse material genético organizado, e aí é principalmente os seres vivos superiores organizados dentro de um núcleo. Os primeiros habitantes da Terra, no plano material, ou seja, quando a gente viu, né, entre aspas, né, porque a gente aqui, na verdade, ainda está falando dessa organização, mas como a ciência traz, são as células albuminoides, ou seja, de albumina, que é uma proteína, por exemplo, que circula no nosso sangue até hoje. As amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura ainda tépida dos oceanos, porque a gente ainda está falando de uma terra primitiva, e essa terra primitiva já está em condições de abrigar condições celulares simples, que a gente chama de unicelulares, isoladas, livres e que podem se multiplicar, e que a gente tem até hoje no nosso planeta, né, que são os micro-organismos. Há regiões do nosso planeta que simula muito essa condição ainda primitiva da Terra. Tem muito gás metano, tem altas temperaturas, e lá a gente encontra micro-organismos, principalmente bactérias. E aí, olhando, né, os pressupostos espíritas, a gente tem que Deus criou os espíritos, né? Mas de onde vem esse espírito? Se a gente junta tudo que a ciência traz e a gente junta tudo que Emmanuel, por exemplo, traz a caminho da luz, né? Então a gente vai começar a tentar fazer essas correlações. Então a gente sabe, é uma afirmação, um pressuposto espírita. Deus criou os espíritos. Ele criou os espíritos simples e ignorantes, né? Isso é uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 115. E ele criou, né, esses espíritos simples e ignorantes para quê, né? Para qual destinação? Por que originar a vida? Por que organizar, né, a vida simples para qual destinação? Para a perfeição, né? Para sermos espíritos puros. E a gente tem um modelo, a gente tem um Cristo como modelo, para que possamos também, junto ao Pai, ser co-criadores, né? Porque o Pai continua a criar até hoje. Então, nas questões 96, 97 e 115 do Livro dos Espíritos, a gente tem, né, toda uma explicação de qual é a nossa destinação. Mas de que forma, né, essa determinação, ou seja, essa destinação se processa? De que forma?
pela lei de progresso, né? Então a gente tem no próprio Livro dos Espíritos, né, um capítulo, que é o capítulo 7, que vai falar exatamente da lei de progresso. E na própria introdução do Livro dos Espíritos, a gente também tem essa discussão, né? Coloca-se que as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, né? Esse espírito, no momento em que ele se organiza como tal, a sua evolução, né? As suas diferentes evoluções é sempre progressivas e nunca regressiva. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, onde é o começo de tudo, né? Esse começo de tudo, ele provém de Deus, dessa inteligência suprema, né? E causa primária de todas as coisas. Então, Deus criou dois elementos gerais, que o Livro dos Espíritos nos traz na pergunta 27, que é o espírito e a matéria. Então, esses são os dois elementos gerais da onde? Do universo. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Kardec perguntou, né? E aí os espíritos responderam, sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Aí vamos entender, né? Essa matéria já está ali, a gente entende que o fluido cósmico universal, né, e a matéria já está com essa relação e até uma expressão, né, desse fluido, e é através desse fluido, dessa ligação, inclusive, que o espírito consegue agir sobre esse elemento material. E aí, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, nós temos: que é o espírito? E aí os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Como que esse princípio inteligente do universo evolui, então, né? Já que nós fomos criados simples e ignorantes. Aí Kardec continua, né, perguntando: qual é a natureza íntima do espírito? Respondem, né, os benfeitores: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Então, veja, nós ainda não temos nem vocabulário para entender como é a nossa natureza íntima. Mas a ciência, ela vem evoluindo, né? A gente vai trazendo suposições. E a gente vê na própria doutrina espírita algumas correlações, né? Para vós, né? Para nós, a natureza, né, desse espírito, para vós, ele nada é, por não ser palpável. Porque a gente ainda não entende todos os tipos de matéria, né? A gente só entende pela nossa materialidade aquilo que é palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Né? Uma coisa bem positivista, bem científico, né? Então, para toda causa, né? Para todo efeito há uma causa. Se você ainda não conseguiu entender isso, então você precisa investigar mais para entender o porquê que aquilo acontece. E na pergunta 24, é o espírito sinônimo de inteligência? Né? Aí ele diz, não, né? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, a gente acha até que é a mesma coisa, mas, na verdade, a inteligência é um atributo do espírito. É algo que vai evoluindo e que depois se torna esse atributo, né, desse ser que está sendo criado por Deus e que está evoluindo e que quando a gente, na verdade, pega a doutrina espírita e começa a ver que a Terra já foi um planeta primitivo, que hoje é um planeta de prova e expiação, onde o mal ainda domina e que se tornará, né, um planeta de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal, todas as formas de vida que hoje compõem a natureza do nosso planeta também estão evoluindo para que consiga responder a esse bem.
E é esse bem que será, né, numa expressão ainda mais fluida e menos materializada. Então, entenda. No próprio Livro dos Espíritos, como a gente mostrou, esses dois elementos gerais, né, espírito e matéria, eles vão evoluindo. Então, esse princípio inteligente, como colocado pelo próprio Livro dos Espíritos, ainda vai evoluir, e evoluir através da onde? Dos reinos da natureza, para que então ele possa se individualizar, e quando ele se torna um princípio inteligente e individualizado, assim sim ele é um espírito. E aí esse espírito age sobre a matéria, que é um outro elemento geral do universo. Para quê? Para qual destinação? Para a perfeição. Através de qual mecanismo? Evolução, lei de progresso. Origem e natureza dos espíritos, pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar aos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, a própria nota trazida por Kardec já faz uma diferenciação. E aí entender como esse elemento, né, inteligente do universo foi evoluindo a ponto de se tornar esse espírito para agir sobre a matéria, e hoje nós estarmos aqui nessa espécie que a ciência, né, classifica como Homo sapiens sapiens, é a prova, né, de todo amor provindo de Jesus, que é esse espírito perfeito, que está desde a gênese de cada um de nós, que pensou há 4,6 bilhões de anos atrás a gerenciar esse planeta que saía do Sol e a organizar todo esse planeta para que as primeiras experiências de vidas pudessem pudesse acontecer para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então, essa evolução espiritual, né, como que ela se processa? O espírito, através desse mecanismo, nada mais é do que esse princípio inteligente individualizado. Esse espírito, então, ele tem, além desse elemento geral do universo, que é o princípio inteligente, ele tem livre-arbítrio e consciência. E isso acontece em um determinado tempo, que a gente consegue hoje predizer por conta da evolução das ciências, né? A gente já sabe como a espécie humana evoluiu e como que a nossa consciência, que é esse sentido de discernir o bem e o mal, a livre escolha, o pensamento contínuo, ele foi evoluindo dentro da nossa espécie. Então, esse princípio, né, espiritual, que é esse conjunto que forma todos nós, que hoje nós estamos como espírito encarnado, a pergunta, né, do Livro dos Espíritos 96 e 97 diz que os espíritos estão em diferentes graus, né? Quando a gente se individualiza, ganha esse livre-arbítrio e essa consciência, a gente vai, então, começar o processo de reencarnação. Esse processo reencarnatório vai nos ajudando a evoluir para a nossa destinação final, que é a felicidade, que é a perfeição, e existem diferentes graus, tá? Então, tem uma perguntinha lá do Livro dos Espíritos que fala sobre essas ordens e os graus de perfeição dos espíritos, e ele diz que é ilimitado, né? Então, assim, eu vou sempre passar e deixar dicas de como a gente pode aprofundar os estudos, mas eu não vou me deter sempre na leitura das perguntas por conta do nosso tempo. Mas o que é mais interessante nessa pergunta 97 é que ele diz que esse primeiro grau é quando a gente atinge a perfeição máxima, que é dos espíritos puros, né? A segunda é uma escala do meio, onde você tem o desejo do bem, né? E esse desejo do bem predomina. Então a gente já sabe que predominar o bem está lá nesse planeta de regeneração do qual a gente está
caminhando para ir, né, e trabalhando para que possamos estar lá. E o desejo ainda do mal, né, é o que caracteriza os espíritos imperfeitos. Nossa destinação final é a perfeição, né? Para isso, a gente vai passando, né, e vai desenvolvendo esse princípio espiritual, que é esses níveis de consciência que, atrelado junto com esse princípio inteligente que já se individualizou, que é a nossa inteligência, forma o que somos hoje, os seres inteligentes do universo, que é o espírito, conforme o próprio Livro dos Espíritos traz. E aí eu quero trazer a importância, né, dos níveis de consciência, e quem mais fala sobre níveis de consciência é a Joana de Ângeles, e ela diz que o primeiro nível, né, desse nível de consciência já do espírito, então são das primeiras encarnações, é de uma consciência que dorme. Essa consciência que dorme, o que predomina? Predomina o que ela vem dizendo que é um sonho, né, um sono sem sono, né? A gente só está limitado às vontades fisiológicas, à vontade de alimentação, de reprodução, né? A vida nada mais é do que um esforço para a gente ainda despertar desse sono, desse primeiro nível de consciência. E ela diz, é o estado inicial da evolução, são as nossas primeiras reencarnações. Vive-se quase que automaticamente sem a gente perceber a realidade do outro. No segundo nível de consciência, né, a gente já vai para um outro estágio. Enquanto que no primeiro, a Joana diz que predomina o ego, porque a gente nem vê que o outro existe, o segundo nível é um sono, sim, a gente ainda dorme, mas a gente começa a ter sonhos. Ou seja, eu já começo a ver algo à minha volta, não é uma consciência que dorme, né, sem sonhos. Então eu já tenho sonhos. O que predomina? A elaboração, né, onirifica, né, se intensifica. Onírica se intensifica. Ou seja, os sonhos se intensificam, que é a origem desse termo, demonstrando um maior diálogo entre a consciência e o inconsciente, proporcionando a liberação de inúmeros clichês que estão lá no nosso inconsciente. No segundo nível, o sono com sonho, o ser libera esses clichês lentamente e vai incorporando a realidade. Ainda não é uma criatura desperta. Os sonhos têm a participação do inconsciente, mas há também a manifestação do ego e do espírito num processo que tem por objetivo despertar o ser. Então, o segundo nível de consciência é essa luta, né, de vir o inconsciente para o consciente, liberando isso para a gente experimentando as realidades. Então, esse despertar desse ser vai acontecer aonde? Segundo a Diana, a Joana de Ângeles. Lá para o terceiro nível de consciência. Mas o que predomina no segundo nível? A consciência começa a acusar quando a gente erra e a gente começa a se sentir culpado. A partir do exercício da vontade, chegaremos aos demais níveis de consciência. Então, veja só, né, do segundo nível para o terceiro, quarto e o quinto, a gente precisa que a vontade seja exercitada. Vontade de quê? Né? Principalmente de fazer o bem. Né? Essa vontade da gente se libertar do nosso ego, né? Daquilo que ainda nos coloca nos primeiros níveis de consciência. Aí vem, então, o terceiro nível, que é a consciência de sono acordado, eu já despertei, e nesse sono acordado, onde essa vontade já impera, né? Ela, não vou dizer que ela já impera, mas ela, na verdade, já aparece, né? E a gente vai exercitando, a gente tem um estado que Joana chama de identificação. E esse estado é da determinação pessoal. Então, ela aliada à nossa vontade vai conduzir cada um de nós a níveis de enobrecimento e a gente descobrir as nossas finalidades, né? Os nossos, que vamos dizer, propósito. E a gente vai nesse processo. E a gente passa a viver a nossa vida sob uma nova dimensão.
conquistando o que a gente chama de valores. Então, a autoconfiança dentro desse nível de consciência, ela já aparece. Nós já temos mais responsabilidade. A gente sabe da necessidade da paz, da felicidade, sabe que isso é uma conquista íntima, e a gente continua nesse processo de exercitar a nossa vontade para conquistar isso cada vez mais. E o que é mais interessante, que a Joana de Ângeles diz o seguinte, que a vontade passa a ser comandante, né, de uma mente saudável, que discerne entre o que deve e o que pode fazer. Quais são os objetivos da sua existência na Terra? Precisando aumentar o seu grau de consciência. Olhar com os olhos do espírito para poder levar uma vida mais serena e evitando dores desnecessárias. O exemplo, né, que a gente traz para mostrar esse nível de consciência era quando Paulo, né, já como Paulo, dizia, né, logo no início do seu apostolado, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou então, quando Paulo dizia, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, né? Então, vê que é o espírito, né, oscilando entre esses níveis de consciência. Do terceiro nível para o quarto, nós temos o que nós chamamos de liberação do eu profundo. Então, esse eu profundo é liberado porque a gente tem essa identificação e a vontade começa a fazer esse exercício até que a gente chega no quarto nível de consciência, que é a transcendência do eu. E o que caracteriza esse quarto nível de consciência? O ser desidentifica-se da persona, ou seja, do seu personagem, do coletivo e deixa-se conduzir pelo self, a personalidade maior. Ou seja, a gente está indo em direção à nossa luz, à nossa essência divina. Quantos homens e mulheres entregam suas vidas, a vida do ego, por ideais que vieram a beneficiar toda a humanidade? É o ser desperto, a consciência de si mesmo que vai avançando à medida que percebemos que somos muito mais que um corpo, do que as sensações que esse corpo traz. Somos mais do que o ego pode perceber. Vamos deixando lacunas no nosso próprio despertar. É quando Paulo de Tarso diz: não sou mais eu que vive, mas é o Cristo que vive em mim. E o último nível de consciência, né, que seria dessa destinação final, dessa perfeição, ela vai aparecendo na medida que a gente se coloca a serviço da vida. Então, à medida que eu vou me colocando a serviço da vida, né, o divino manifesta-se em cada um de nós. E aí, então, eu chego no último nível de consciência, que seria da consciência cósmica, né, em que o ser atinge a perfeita identificação com a consciência divina, né, com os ideais superiores da vida, do qual Jesus é o exemplo. E o mestre diz: eu e o Pai somos um só. A sua consciência, então, vincula-se à consciência cósmica por já haver cumprido todas as etapas evolutivas. E é esse Cristo, né, que há bilhões de anos atrás, num ato de amor, formou o nosso planeta e organizou, né, todo esse cenário para os primeiros sinais de vida. Então, essa evolução, né, do princípio inteligente, para a gente poder já ir correndo, nós temos a criação, que é a natureza, e nós temos essa divisão. Então, essa divisão, sob o ponto de vista moral, é onde esse princípio inteligente ele vai evoluindo até ele se individualizar e ser expresso nas suas primeiras encarnações no reino hominal. Mas a gente sabe que do ponto de vista material também a matéria precisa se organizar para que esse espírito, né, para que esse, antes de espírito, elemento inteligente, esse princípio inteligente possa se expressar sobre a matéria. Então, sob o ponto de vista material, nós temos os seres inorgânicos e os seres orgânicos. E o próprio Livro dos Espíritos, no seu capítulo 4, fala sobre isso. Fala do princípio vital. O princípio vital, ele está do ponto de vista material
enquanto que esse princípio inteligente, ele está do ponto de vista moral, e ele junto, então, forma toda a criação, né, e demonstra toda a grandeza de Deus, essa inteligência superior, né, primária de todas as coisas e que nos fez num ato de amor. Então, seres orgânicos e inorgânicos, lá no Livro dos Espíritos, ele coloca que os orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservam própria. Nessa classe são compreendidos, olha só, na classe de seres orgânicos são compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimento próprio e que se formam apenas pela agregação da matéria. Então, nos seres inorgânicos não há vitalidade, eles estão ali porque é uma agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, entre outros. Então, esse princípio inteligente, né, ele vai evoluindo desse ponto de vista moral, que a gente vai frisar agora para a gente ir encaminhando para o nosso final, para fazer esse gancho dessa origem da vida, do que essa organização que é o nosso planeta, que é fruto, né, desse verbo de amor de Jesus, para que a gente consiga valorizar a oportunidade que a gente aqui está. A gente vive um processo pandêmico em que, às vezes, a gente pode estar triste, estamos, né, às vezes, temeroso pelo porvir, mas se a gente entender bem que Cristo está sob esse comando e que ele olha esse planeta e que ele ama esse planeta porque nós somos frutos do amor de Cristo, que tem essa unicidade com Deus, que é todo amor e toda bondade. Nos momentos em que a gente se sentir dessa forma, a gente relembra de tudo isso para que a gente siga em frente, para que os nossos níveis de consciência possa ser aquele, né, de se colocar a serviço de Deus, né, a serviço do bem, porque nós temos uma destinação e um propósito nesse planeta. Então, Deus criou o princípio inteligente destinado a realizar, através da evolução, a assimilação do conhecimento. Por isso que a gente passa pelos diferentes reinos da natureza, chegando ao discernimento e à razão na fase hominal. Quando, então, passa a ser denominado de espírito, posto que já se reveste de características especiais. O princípio inteligente está agindo em todos os reinos, começando no reino mineral, indo até o hominal, extraindo de cada um deles subsídios necessários para a sua evolução. Esse princípio inteligente se individualiza e se elabora pelos diversos graus da natureza. Então, agora a gente vai fazer o pensamento ao contrário. Isso são afirmações que estão nas obras, né, principalmente de André Luiz, mas Emmanuel também fala um pouco disso em Evolução em Dois Mundos, e a gente vai ver até que ponto isso se converge com o que as ciências biológicas, que é a que estuda a vida e a origem da vida no nosso planeta também, diz. Né? Porque o que a doutrina vai trazendo para a gente é que esse princípio inteligente vai evoluindo, ou seja, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, e esse princípio inteligente, então, vai se individualizando, vai se organizando naqueles seres orgânicos, onde a gente tem um princípio vital, né? Plantas, animais e homem, mas nos seres inorgânicos, a gente já tem alguma coisa ali acontecendo. Né? E aí, o que está acontecendo ali? No reino mineral, qual é a característica? É um reino em que todos os seus componentes é construído, ou seja, ele é formado de matéria inerte. Ele é regido por forças mecânicas, não tem vitalidade, tá? Então, isso aqui é tudo que a ciência diz que é o reino mineral.
Então, olha só, é constituído de matéria inerte, é regido por forças mecânicas, não tem vitalidade, não tem movimento e é formado apenas pela agregação da matéria. Parece que eu estou ouvindo o que estava lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala o que são os seres inorgânicos. Qual é a característica básica dos componentes do reino mineral? A atração. Aí vem a pergunta 60 do Livro dos Espíritos. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos inorgânicos e orgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, a lei de atração que começa e que é muito característica no reino mineral, ela também aparece lá no reino, aparece também lá nos seres orgânicos, porque o nosso corpo, inclusive, é formado de matéria inorgânica. Só que essa matéria inorgânica está organizada em órgãos, que nos dá vitalidade, nos dá movimento, nos dá ação, como nas plantas, nos animais e no homem. Então, há uma intermediação do reino mineral para o reino vegetal. Que intermediação é essa? São os vírus, né? E a gente pode estar chamando a atenção porque a gente está vivendo e a gente tem vírus há séculos, há milênios na natureza e eles estão aí. Então, essa intermediação, ou seja, quando deixa de ser somente lei de atração e essa organização começa o que a gente chama a ter estrutura cristalina, eu tenho um aparecimento dos vírus, tá? E isso é uma intermediação para o reino vegetal. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia como que é a carinha do SARS-CoV, né? O vírus do Covid. Então, é só moléculas aqui, ó, orgânicas que estão exatamente estruturadas numa forma, né, que a gente chama numa estrutura cristalina, né? Então, por exemplo, aqui essa proteína aqui que a gente chama que é a espícula, foi exatamente ela que foi muito estudada para a gente poder fazer a vacina. Aqui dentro é o material genético do vírus, que é o RNA, né? Então, é ele que, na verdade, entra depois dentro do seu hospedeiro para fazer com que os vírus consigam se reproduzir, se autoduplicar. Porque o vírus, por si só, não consegue fazer isso sozinho. Ele só consegue se ele entrar dentro de um outro ser vivo, tá? Por isso que ele não é considerado um ser vivo. Então, a intermediação entre o reino mineral, onde essas leis de atração são muito características, que fazem essas estruturas cristalinas que a gente vê muito em vírus, essa intermediação, a gente começa a surgir os seres unicelulares. Aqui eu estou mostrando as bactérias, né? E aqui um protozoário, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. Então, veja que tem uma intermediação, coisas acontecendo, né? Se organizando para a gente chegar no reino vegetal. A essa intermediação, a gente tem dos seres pluricelulares simples, né? As algas inferiores, os fungos, até que lá no reino vegetal eu tenho os seres pluricelulares, mas numa outra organização. Aqui no reino vegetal, a gente vai ver outras características. Então, veja que do reino mineral até o reino vegetal, eu tenho várias intermediações, que é essa complexidade, né? É esse princípio inteligente sendo cada vez mais, né, organizado em formas, e essas formas é o que a gente na ciência chama de marcas evolutivas, e que essas marcas evolutivas elas estão presentes em todos os seres vivos que hoje formam o nosso planeta. Qual é a característica do reino vegetal? Tem as manifestações mais avançadas, é constituída de matéria inerte também, possuem vitalidade, possuem vida orgânica, mas eles não pensam, não têm percepções e não têm uma sensação de dor, né? Não tem vontade, não tem consciência de si mesmo, possui um instinto natural e cego, e o seu instinto de conservação é mecânico, né? Que instinto de conservação é esse? Algumas plantas têm espinhos, né? Guardam as sementes, que a semente é a sua forma de procriação, tá?
Mas então, o que esse princípio inteligente está aprendendo? Né? Já que Deus criou o princípio inteligente para que acumulasse conhecimento ao longo dos reinos da natureza. Aqui ele está aprendendo alguma coisa. Lá no reino mineral, estava aprendendo as leis de atração. Tem uma intermediação que eu já mostrei para vocês. Mas o que eles estão aprendendo aqui no reino vegetal? A característica básica, né, do reino vegetal é a sensação. Aí a gente vai à pergunta do Livro dos Espíritos. A inteligência é atributo do princípio vital? Lembrando que o princípio vital está lá nos seres orgânicos? Aí os espíritos respondem não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Olha o Livro dos Espíritos indo de encontro com o que a ciência traz do que são as características dos seres vivos que compõem o reino vegetal. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Né? O corpo do vegetal vive sem inteligência. Até porque é o princípio inteligente ainda se organizando e evoluindo dentro desse estágio da natureza. Perdi aqui. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. E tem uma nota que vai ficar para vocês estudarem depois como curiosidade, por causa do nosso tempo. Então, observe que essa evolução do princípio inteligente, saindo do reino vegetal para o reino animal, a gente vai ter uma outra intermediação, que a ciência já mostra. Que intermediação é essa? Entre o reino vegetal e o reino animal, eu tenho uma espécie, né, de vegetais que são carnívoros. O que isso quer dizer? Esse vegetal, além de produzir o seu próprio alimento, através do processo fotossintético, ele consegue capturar pequenos insetos. E ali ele começa a fazer algo que é muito importante, que é o sistema digestivo. E esse sistema digestivo ele vai ser elaborado ao longo do reino animal. Mas o reino animal ele é marcado por uma característica. Que característica? É a origem e o aperfeiçoamento do sistema nervoso central, cujo principal órgão é o cérebro. Então, aqui é só uma tabela para vocês terem uma ideia de há quantos milhões de anos atrás, dentro do reino animal, nós temos a evolução desse sistema nervoso central, desde os peixes, tá, com estruturas bem simples, passando pelos anfíbios, pelos insetos e pelos répteis, pelos mamíferos, onde nós estamos, né, as aves, que é o que a gente chama de uma ramificação da evolução, dentro dos primatas, e dentro dos primatas a gente tem aqui os hominídeos e depois os humanos, que a espécie Homo sapiens sapiens só tem aproximadamente 100 mil anos, né, de existência no planeta. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse cérebro evoluindo ao longo de milhares de anos até a gente chegar aqui no cérebro, né, do homem. Então, no reino animal, esse princípio inteligente, ele está o quê? Evoluindo todos os sistemas mais importantes para ser o ápice no homem. Então, no reino animal, a gente tem a constituição ainda na matéria inerte. Perceba que as características, são as marcas que a gente chama evolutivas, permanecem. São dotados de vitalidade, são dotados de instinto, mas em diferentes graus de desenvolvimento, tá? Aí eu chamo a atenção da nota de Kardec, a pergunta, né, 75A. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que as suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Olha só, né? E a gente vai ver isso já lá no reino, principalmente hominal. Então, aqui é um resuminho, para a gente poder ir finalizando, né? No reino animal, dos invertebrados aos vertebrados, eu tenho um instinto evoluindo, né, para uma inteligência instintiva, mas que é limitada.
mas que ela já aparece nos mamíferos. Então, eu já começo a ter aqui nos mamíferos uma consciência da sua existência e da sua individualidade. E isso vai se tornar totalmente organizado e claro no reino hominal. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, a gente vai ver isso aonde? Na nossa espécie. Essa evolução, então, do princípio inteligente, ela vai sendo encadeada, então eu tenho essa inteligência instintiva limitada, muito característica dos vertebrados, principalmente dos mamíferos. Então, isso faz com que certos animais pratiquem atos combinados, como aqui nessa figura, ó, um cão procurando pessoas que, por exemplo, estão soterradas, ou até mesmo sendo um cão-guia, né, de uma pessoa cega. Então, eles conseguem praticar esses atos combinados porque eles estão evoluindo para uma consciência. Então, há uma vontade de agir no sentido determinado de acordo com as circunstâncias. Então, é uma inteligência que a gente chama instintiva, mas limitada. Não há criatividade, né, no reino animal, não há livre-arbítrio, e a característica básica do reino animal é a elaboração desse instinto, principalmente desse sistema nervoso central, que vai culminar na organização lá no reino hominal. Então, o instinto independe da inteligência, né? Precisamente. Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha só a pergunta que Kardec faz. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir o bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. E para comprovar tudo isso que a doutrina espírita traz através do Livro dos Espíritos, o que a gente tem, né, que a ciência traz? Essa intermediação do reino animal, o que a gente vai chamar de reino hominal, a gente tem, né, o que a gente chama de antropóides, que é onde a gente tem essa evolução do cérebro. E o que é mais interessante é que o cérebro, ele conserva essas marcas, né? A gente tem uma região, que eu vou mostrar no próximo slide, que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, que apareceu lá nos répteis e que a gente conserva até hoje, que é exatamente responsável hoje na nossa espécie pela conservação, né? Pelos nossos instintos, por exemplo. E aí fica a ciência perguntando sobre o elo perdido, não entende o que é esse elo perdido. Aí a doutrina espírita vem dizer que não existe, na verdade, elo perdido. O que a gente tem é esse princípio inteligente evoluindo, se individualizando, até que ele tem consciência e livre-arbítrio nas suas primeiras encarnações dentro do reino hominal. Então, esse elo perdido entre reino animal e reino hominal, que é uma transição, e elo significa, né, um elemento que é intermediário, que vai ligar duas partes de um sistema, nada mais é do que evolução, né? E essa individualização desse princípio inteligente a esse ser espiritual, a esse espírito completo que vai iniciar as suas primeiras reencarnações. E aí a pergunta 607 do Livro dos Espíritos esclarece isso, né, com bastante detalhe. Eu não vou entrar por conta do nosso tempo, que eu acho que já passou um pouquinho, tá? Mas para a gente poder ir finalizando, aqui eu quero mostrar nesse slide a evolução da espécie humana. Então, a espécie humana, que é onde esse princípio inteligente vai se individualizando para depois ganhar, né, na verdade, já é esse espírito, né, individualizado, já é esse princípio inteligente individualizado, já estou falando aqui das primeiras reencarnações, a gente começa a ver a tomada da consciência. Então, aqui as características e principalmente o tamanho do cérebro desses primeiros hominídeos. Então, a gente fala tanto dos
Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, e aí todas as características que esse desenvolvimento cerebral forneceu, o local, né, que é a África, até o próprio caminho da luz diz que é onde nós temos as primeiras reencarnações dos espíritos destinados ao planeta Terra, e aqui a marca do tempo, há 4 milhões de anos atrás, e a espécie atual, que é de 100 mil anos até hoje, em que estamos espalhados por toda a superfície do planeta, e nós temos todas essas marcas aqui, ó, que a gente chama evolutiva. A gente já tem a coluna ereta, a gente tem controle do fogo, a gente tem fala, religiosidade, enfim, toda essa organização desse princípio inteligente que se individualizou nesse espírito, que iniciou as suas primeiras encarnações, nós mantivemos ela. Então, essa evolução, né, finalizando, que é esse princípio inteligente individualizado, chegando a esse espírito, é a marca da lei de progresso, né? Dessa misericórdia e desse amor de Deus por toda a sua criação, dos elementos gerais do universo, matéria e espírito, em confluência, para que nós possamos, então, ser esse servidor que Deus espera de nós e que Cristo também está aí há tantos séculos aguardando esse nosso passo, né, evolutivo. Então, aqui é só para a gente mostrar que essas marcas evolutivas continuam. A gente tem o cérebro reptiliano, que apareceu lá nos répteis, o cérebro límbico, que apareceu lá nas aves, e o que a gente chama de cérebro intelectual ou neocórtex, que aparece exatamente na espécie humana, nos primeiros hominídeos. Então, o espírito vai evoluindo, né, nesse reino nominal. Mas qual é a característica do reino nominal? Nós somos constituídos de matéria, somos dotados de vitalidade, somos dotados de instinto, ou seja, tudo que existe nos outros reinos da natureza existe na nossa espécie. Mas a gente domina todas as outras classes de seres por ser dotado de uma inteligência especial e ilimitada. Essa é a nossa diferença, né? Aí vem a pergunta 610 do Livro dos Espíritos. Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Aí os espíritos respondem não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais há coisas que só ao seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é com efeito um ser à parte, a visto possuir faculdade que o distingue de todos os outros e ter outra destinação. A espécie humana é a que Deus escolheu para encarnar os seres que podem um dia conhecê-lo, como Cristo conheceu e como, né, o Senhor, que é esse ser divino, habita em Cristo, que é esse co-criador e que está dentro desse processo de aguardar a evolução de todos nós, né? Então, aqui só para dizer o que nós somos hoje. Esse cérebro trino é que tem a marca evolutiva dessa organização desse princípio inteligente. Então, no córtex, que é o cérebro da razão, o cérebro do mamífero, que é o cérebro das emoções, e o cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos, mostrando evolutivamente como que isso se deu e se organiza na nossa espécie. Então, com a sua inteligência ilimitada, né, que é o homem, a gente tem consciência do futuro, a gente tem conhecimento e ideia de Deus, e a gente tem características principais. Quais são? O aparecimento do pensamento contínuo, livre-arbítrio e responsabilidade moral. É isso que os espíritos colocam lá. A nós foi dado, né, a oportunidade de conhecer o divino, de conhecer a Deus no momento que a gente se tornar espírito perfeito. Então, esse é um resumo, recapitulando tudo que a gente falou, que é essa evolução do princípio inteligente. No reino mineral, a característica é a atração, no reino vegetal é a sensação, no reino animal é a elaboração do instinto, e no reino hominal a gente tem já, né, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. E tudo isso, né, é fruto do amor de Deus. Deus fez a vida, né, num ato de amor. E o Evangelho diz isso para a gente, né? Ele diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus.
porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, né? Isso é fala de Lázaro, no capítulo que fala sobre a lei de amor. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações, mas instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos, né? Lembrando tudo que a gente falou hoje, Cristo fez a Terra num ato de amor, povoou esse planeta num ato de amor. Nós somos frutos desse ato de amor de Cristo, que é a representação de Deus na Terra, que também nos ama. Embora toda essa dificuldade que a gente está vivenciando hoje, nesse processo de transição do nosso planeta. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse só interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires. Ébrios de esperança descerão o circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual, dentro desse processo evolutivo que eu falei no finalzinho, que é da própria espécie humana. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, né? E sim a conquista do seu ser elevado e transfigurado. Quanto que a lei de progresso já nos conduz a esse olhar. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria, né? Desse outro elemento do universo que é importante, mas nós, espíritos, temos que saber agir sobre a matéria para fazer o divino, a luz, resplandecer em nós. Disse que o homem, no seu princípio, tem apenas instintos. Aquele, pois, que os instintos dominam está mais próximo do ponto da partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar este, sufocando os germes latentes da matéria. Então, somos herdeiros de Deus, somos filhos da luz, e a gente não pode em nenhum momento duvidar disso, porque essas marcas evolutivas que a ciência tanto mostra, ela está dentro de nós e ela faz parte de nós. Então, eu quero agradecer e me desculpar por ter passado um pouquinho da hora, né? Eu separei uma musiquinha, mas eu já estou preocupada com o tempo. Então, agradecer. Obrigada. Posso botar? Então, tá bom. Então, eu vou pedir que, nesse momento que eu colocar a música, a gente consiga visualizar essas marcas evolutivas dentro da gente, para fazer exatamente resplandecer a nossa luz. Prestem bem atenção na letra dessa música, gente. É o resumo da nossa evolução. Um frêmito da grande luz e luzes jorraram em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação.
ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato e nação, dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a Ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, luzes da